Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 12 de agosto de 2023. Esse foi também a nossa estação invernal aqui para o Hemisfério Sul. Praticamente este ano não tivemos o inverno, então já estamos vendo a primavera sendo anunciada, as plantas estão começando a colocar suas flores, suas folhas, os pássaros já estão preparando seus ninhos e sentimos que de fato este ano o inverno termina mais rapidamente, né? E aqui então vamos para este sábado, 12 de agosto de 2023, trazer mais uma mensagem, né? Essa semana as mensagens vieram mais ou menos falando de coisas, talvez seja o momento, porque são coisas mais ou menos parecidas, né? Eu escrevi aquele texto na quarta-feira, agora hoje, sábado, vamos trazer não um complemento, mas uma extensão, né? Hoje vamos falar da verdade. Eu vou dar o título para este áudio, uma frase mais bonitinha um pouco, né? Porque falar de a verdade, não. A verdade é uma palavra qualquer, né? Vamos dizer que o título seria: A verdade deve ser dita de forma amorosa. Assim fica mais bonito, né? Vai dar um enfeite nessa verdade, porque a verdade está sendo muito desprezada ultimamente, né? Nós temos visto aí quanta coisa, né? Aliás, eu acho que por todos os tempos, nesta fase da terceira dimensão da Terra, a verdade nunca foi mostrada de uma forma como deveria, embora será que deveria? Eu já escrevi um texto, fiz um áudio, dizendo que na terceira dimensão não existe verdade absoluta, existe verdade relativa, porque ninguém pode saber a verdade na terceira dimensão. Não é que não pode saber, não deve ter toda a verdade, porque nós estamos aqui com o véu do esquecimento, aprendendo. Eu diria que a maior lição a ser aprendida na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, seria entender a lei de causa e efeito. Algumas mensagens que chegam nos trazem muito isso nos últimos meses. A ascensão das almas será muito facilitada para aqueles que compreendem a lei de causa e efeito. Não adianta buscar fórmulas mágicas, querer dar um salto gigantesco numa única existência. Não adianta achar que eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém agora, então estou garantido. Olha, temos as vidas passadas também, e nós estamos na soma, né? Como um campeonato, somar os pontos de cada partida. Não adianta ganhar as últimas 3 partidas, você perdeu muitas lá antes. Está meio feinho na tabela, como se diz, né? Então a lição seria compreender. Não precisa nem aprender, compreender a lei de causa e efeito. Aí entra a questão da verdade, porque quando a verdade ela é omitida ou ela é distorcida, nós estamos sujeitos a
graves consequências lá adiante, né? Porque se tudo é causa e efeito, a causa é a origem daquilo que nós vamos receber agora e mais adiante, inclusive a nossa ascensão ou não. Por que a verdade é tão importante? Porque a falta da verdade é a causa dos maiores danos causados à humanidade. Não somente a humanidade de almas, todas as humanidades desse planeta, os reinos animal, vegetal, mineral, enfim, tudo. Porque, enfim, a Terra tinha duas correntes, duas linhas energéticas, uma da luz e outra das sombras, e as sombras se adonaram dos poderes. E para poder controlar a humanidade, era preciso omitir a verdade. Não vamos aqui dizer que era preciso mentir, mas era preciso omitir a verdade, porque se alguém conhece a verdade, ela se liberta, como está lá em João, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que será que é essa verdade? A verdade é simplesmente aquilo que não pode de jeito nenhum trazer danos a alguém. De qualquer espécie. Dano de qualquer espécie. Para poder controlar a humanidade, aqueles da não-luz precisaram de um dicionário completo de mentiras, de enganação, porque senão não teriam como controlar as pessoas. Nós vamos ver aqui que o modelo a ser seguido é aquele que foi o grande mestre, o próprio Jesus Cristo. Ele sempre falou a verdade, e por mais dura que fosse, nunca perdeu a ternura. Então, por isso que o título deste áudio hoje é: a verdade deve ser dita de forma amorosa. Porque no meio de um mundo de tanta mentira, falar a verdade às vezes ofende. Muitas pessoas se ofendem com a verdade. Muitas pessoas acham que falar a verdade é uma forma de se humilhar, de se menosprezar. Porque dizem que o mundo é dos espertinhos, dos tendenciosos. Eu digo que é bem ao contrário. O mundo não é dos despertos, o mundo é dos espertos, dos despertos, né? Não é dos espertos. Esperteza é uma coisa das trevas. Aquele que fala a verdade, aquele que é verdadeiro, não precisa de esperteza. Ele precisa apenas dizer a verdade, de uma forma honesta, amorosa, com ternura, como fazia o Cristo. Muitas vezes você precisa dizer algo para uma pessoa. Você sabe que é a verdade, você sabe que ele está enganado, que ele está equivocado, e você precisa dizer algo para ele a fim de que ele consiga enxergar o caminho. E você tem a melhor das intenções. Mas se não for dita de forma amorosa, aquela pessoa vai se ofender. É o que acontece hoje, você não pode mais dizer nada. Você vai, qualquer coisa que você faça em qualquer lugar, aí inventaram aquela situação, politicamente correto. O que é politicamente correto? Eu diria que é enganar com uma
luva de pelica. É enganar e passar a mão com uma luva de pelúcia, bem de leve, para que a pessoa não se sinta ofendida, agredida, menosprezada. Por que será? Por que será que chegamos nesse ponto? Será que não é porque as pessoas não são sinceras e daí fizeram da mentira uma verdade camuflada? Desde quando uma verdade vai ofender alguém? Ela só ofende aquele que se compraz na mentira, aquele que não quer a verdade. Mas enfim, não vamos aqui julgar alguém, porque o objetivo do tema de hoje não é isso. O objetivo do tema é exatamente o contrário. Tentar dizer a verdade de uma forma amorosa, porque aquela pessoa que se ofenderia de uma outra forma, ela não se ofendendo, ela vai prestar atenção naquela informação. Porque se alguém fala contigo carinhosamente, amorosamente, com ternura, você vai se abrir para ela. Você fica mais receptivo. É mais fácil. Um diálogo, inclusive. Mas o grande segredo é que quando se fala uma verdade de forma amorosa, aquele que fala é capaz de auxiliar aquele ouvinte a liberar o próprio sopro divino que há nele. Porque todos nós temos a essência dentro de nós. E não é a força que se arranca ela que ela vem para fora, né? Que ela se expõe. Aquele sopro divino, aquela essência do Criador, aquela consciência pura que é o nosso eu superior, nossa alma maior, super-alma, né? Nosso eu divino, ele é despertado com verdades amorosas e não com qualquer outra maneira que seja forçado. E muito pior com as mentiras, mas vamos deixar a mentira de lado, porque hoje nós vamos falar da verdade, né? Quando nós vamos falar para o outro e falar a verdade de forma amorosa, devemos sempre falar de coisas positivas. Existe uma maneira de você falar totalmente diferente de outra maneira que diria a mesma coisa. Só que às vezes você vai falar para uma pessoa, você precisa dizer algo, mas se você não usar a ternura para falar com essa pessoa, você vai acabar machucando ela ainda mais, porque às vezes ela já está machucada, ela já está ferida. Se você falar de uma forma que vai arranhar aquela ferida, vai sangrar, vai doer ainda mais. Mas se você falar de coisas positivas, você vai dar um antídoto para ela e ela vai ver que aquela ferida começa a ter a sua dor aliviada. Porque quando se ouve coisas positivas, se eleva a frequência. Tem pessoas que são pagas para dizer aquilo que não é verdade e dar só notícias ruins, só informação que baixa a frequência. A gente sabe, né? A gente sabe quem são esses, né? São pagos, estão aí.
em todos os lugares. Basta você ligar um botão que você já vai ouvir esse tipo de informante que é pago para trazer notícias ruins. Por quê? Porque vai baixar a frequência. Às vezes a gente vê algumas páginas, alguns sites, algumas redes, de mídias. Cada 10 notícias que eles divulgam, 9 é coisas de dor. Ou é roubo, é assassinato, é acidente, é desgraça daqui, desgraça de lá. Não se vê uma notícia que traga um alento, que leve a frequência das pessoas. Por que será? Será que precisa dizer aqui? Às vezes você está num dia maravilhoso, está tudo perfeito, está dando tudo certo, conseguiu realizar coisas que você esperava realmente realizar naquele dia e conseguiu, está terminando um dia maravilhosamente bem, está com a energia lá em cima. Aí você ligou a televisão, ou você leu alguma coisa numa rede social, só notícia ruim. Aquela energia que estava lá em cima foi lá para baixo dos pés. Instantaneamente. Será que não dá para perceber isso? Qual é o objetivo de dar as notícias ruins? Por que não se falar de coisas positivas e não de problemas? Porque até se tem um problema que tem que ser anunciado, mas tem que ser anunciado de forma amorosa. Quando se anuncia um problema, que às vezes é necessário, de uma forma amorosa, não vai baixar a energia daquele que ouve. E se baixa é uma coisa pequena. Mas há uma forma diabólica de dizer as coisas com um propósito direto, ao ponto, que é baixar a frequência coletiva. Porque a Terra, quanto menos elevar a sua frequência coletiva, mais tempo vai dar para os dominadores do mundo que precisam se render e se entregar agora para a luz, porque o tempo deles terminou e nós precisamos nos libertar, deixar de ser reféns deste grupo que por tantos milênios esteve aqui causando dor e sofrimento para as pessoas. Então agora nós vamos começar a receber as verdades. Veja que o Apocalipse, tão profetizado, fizeram-nos acreditar que era uma tragédia, que Apocalipse era o fim do mundo. E na verdade é um fim de um ciclo, porque a verdade vai ser revelada. Não sei por que nós nunca procuramos no dicionário o que é Apocalipse. Está lá, A revelação daquilo que estava oculto. Maravilhoso. Então, se nós vamos dizer assim, chegamos no Apocalipse, é o fim do mundo, vai assustar as pessoas. Agora, se nós dissermos assim, finalmente estamos num tempo glorioso de conhecer a verdade que sempre foi nos ocultada, que na verdade nada mais é que o Apocalipse que vem para libertar a humanidade e anunciar o fim de um tempo, o fim de um ciclo de dor e sofrimento. Quando se dá uma notícia de uma forma diferente, ela traz ânimo, coragem, determinação, fé, confiança e vai elevar a energia, vai elevar a frequência de todos aqueles que estão ouvindo. Agora, quando você dá a mesma notícia de uma forma que cause apreensão, medo, preocupações, como esse caso do Apocalipse, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem clássico, vai baixar a frequência coletiva, vai dar alimento para as trevas. Olha como são as coisas.
Por isso, a verdade deve ser dita de forma amorosa. Vamos bater nessa tecla até que ela soa como uma música, uma nota musical, pelo menos, né? Falar aos ouvintes para que eles possam sentir dentro de si aflorar o sopro divino. Porque esse sopro está latente em todos os seres, sejam humanos, animais, plantas. Olha, fala com um animalzinho amorosamente para ver como ele reage e fala nervoso, brabo com ele, a mesma palavra. Qualquer animal, um cachorro, um gato, um boi, uma vaca, um cavalo, uma galinha, né? Seja lá o que for. Eu lembro que tem uma experiência, e ela é comprovadamente, através da ciência, comprovada cientificamente, né? É interessante isso. Eu não lembro quem que foi que fez o experimento, mas tem esse experimento, já foi mostrado e provado. Se alguém não acredita, faça o experimento. A pessoa cozinhou, você acha que se diz cozinhar, né? Arroz. Cozinhar o arroz. Pegou lá um punhado de arroz, colocou na panela, cozinhou, ficou pronto. Ao invés de comer, ele colocou em 2 potes, dividiu, metade num pote e metade no outro. Colocou em cima de uma geladeira, da geladeira, fechou bem a tampa, igualzinho. Mesmo pote, a mesma tampa, a mesma quantidade. Em cima da geladeira, só não encostou, deixou longe, acho que uns 15, 20 centímetros, 30 centímetros. E todo dia ele pegava um pote e falava palavras amorosas para aquele pote, mas sentindo aquela frequência amorosa, como se fosse uma declaração de amor para uma pessoa. Aí pegava, colocava de volta em cima da geladeira, pegava outro pote e falava coisas horríveis para ele. Coisas de baixa frequência. Ofendia, xingava, falava notícias ruins para ele, né? Coisa como se estivesse falando com uma pessoa. E depois colocava de volta, sem abrir o pote, sem nada, só falava para o pote de arroz cozido. Passaram-se algumas semanas, ele fazia isso todos os dias, uma vez por dia. Passaram-se algumas semanas, aquele pote que eram ditas palavras amorosas, o arroz estava branquinho, parecia recém-feito. Podia até comer, estava inteiro, estava perfeito, saudável. Aquele outro que era dito em palavras não amorosas, que eram dito mentiras, eram dito coisas ofensivas, coisas de baixa frequência, estava ficando preto como um carvão, totalmente estragado. Olha, eu posso dizer para vocês, essa experiência ela existiu sim, e se vocês não acreditam, façam a experiência. Mas tem que falar verdadeiramente com a emoção amorosa e a emoção do desamor. Senão não vai funcionar. Porque é a frequência, a energia que vai fazer isso, não é a palavra em si. O arroz não vai escutar a palavra, ele vai sentir a frequência. Então hoje é dito em forma de noticiário, de informações, aquilo que vai estragar o arroz. Ou seja, estragar a energia das pessoas. Nós somos o arroz e nós estamos nos contaminando, nos estragando, adoecendo, sem necessidade de adoecer, porque não é karma, é apenas uma opção que nós nos deixamos levar pela influência maligna daqueles que nos conduzem. Isso é muito sério.
É preciso que a gente comece a entender isso. Senão nós vamos sofrer desnecessariamente. Já não basta as nossas expiações das vidas passadas que temos que terminar. Falta ainda, nem que seja alguns jurinhos, mas ainda temos algumas pendências. Tem coisas desta vida que a gente também deu uma resvalada, como se diz, e aí precisa erguer, sacudir a poeira, né, recuperar. Ainda vem essas coisas gratuitamente. E eu posso dizer com toda certeza, é o que mais tem, infelizmente. Quantas vezes eu coloquei nos textos, nos áudios, desliga aquela porcaria que hoje não precisa nem mais o botão, é só no sofá mesmo com o controle. Não precisa, fizeram até isso, para facilitar. Antes, pelo menos, tinha o serviço de levantar, ir lá, apertar os botões, esperar uns minutos. Agora está tudo automático, tudo digital, né? Então é tudo uma maravilha. Mas não é só aquilo que está lá na estante, não é o celularzinho, o computador que também, que tu abre ali, só tem notícia ruim. As notícias ruins não tem como evitar de ver quando você quer ver alguma coisa, você vai procurar algo, mas então não fique lendo. Passou o olho em cima do título, já deixa para trás. Quando nós começamos dentro do computador, dentro do celular, procurar só coisas que elevam, aquele algoritmo que é praxe nas comunicações, né, não sei como é que inventaram aquilo. É tão interessante que esses dias eu fui para uma outra cidade aqui perto e estava com meu filho e ele quis comprar um negócio lá. Entrei num supermercado que eu nunca tinha entrado. E cheguei em casa e fui ver o meu celular, as coisas lá. Eu faço isso todo dia porque eu só trabalho em cima disso. As mensagens eu vou ver aonde, né? Não tem um mural lá e tem que ver no celular ou no computador. E começou a aparecer um monte de propaganda daquele mercado, daquela rede de mercado. Uma coisa impressionante. Eu só entrei no supermercado. Nem sequer peguei o celular na mão, não abri, não fiz nada lá. Só entrei com ele no bolso. E começou a aparecer propaganda. Olha como eles nos atingem. Isso eu falando de uma coisa pequena. Não vamos nem falar aqui da tal da inteligência artificial, porque aí nós vamos entrar num outro túnel aí que também não é fácil, né? Então, nós devemos procurar coisas boas. Se eu vou procurar um assunto que eleva e não fico olhando as outras coisas, este algoritmo vai me direcionar para assuntos similares. Faça o teste. Comece a entrar lá nas redes sociais e só procura assuntos da espiritualidade, por exemplo. Só leia aquilo. Vai começar a aparecer só daquilo. Eles vão te esquecer um pouco, pelo menos, né? Então, a verdade, ela precisa ser conhecida. E a verdade também é isso. Nós sempre somos controlados por aqueles que não querem que nós saibamos a verdade. Aí, quanto mais notícia ruim você lê, você escuta, você ouve, mais vai aparecer. Porque se você está com o celular perto de você e está com a TV ligada, aquelas notícias ruins que falam na TV, vai aparecer tudo no teu celular. Porque tem um algoritmo. Vai vir só daquilo, do mesmo teor de frequência. Né? Faça o teste. Procura o preço de uma geladeira no computador. Depois você vai ligar o computador ou desligar ou ligar de novo, vai ver o celular, só vai aparecer propaganda da geladeira. De onde é que vem isso? Mas devemos nos preocupar mais com aquilo que nós falamos. Porque eu sou responsável por aquilo que eu faço, pelas minhas ações. Por isso que eu disse no começo, talvez a maior lição do mundo de provas e expiações é entender a lei de causa e efeito.
Porque quando nós entendemos a lei de causa e efeito, nós entendemos quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, sabemos o que fazer, o que devemos e o que não devemos fazer. O que é lícito e o que não é lícito. Porque sabemos que tudo o que é feito tem uma consequência. Tudo vem de uma causa. Não existe nada que não tenha causa, ou nesta vida ou nas vidas passadas. E aquilo que eu faço vai voltar para mim. Aquilo que você faz vai voltar para você. Então, nós não dependemos de ninguém. Ah, porque o outro me fez isso, outro me machucou, outro me magoou, outro a causa... Não. Esqueça o outro. Bota sempre assim, eu me prejudiquei porque eu fiz uma coisa que não devia. Eu falei aquilo que não devia. Eu fui aonde não devia ir. Eu apliquei o golpe naquela pessoa lá e depois vai colher tudo de volta. Você é o semeador. Você é o responsável pela tua seara. Você colhe da semente que você planta. Não tem outra forma e não há nada mais justo do que isso. Esta é a verdadeira justiça divina, que é a lei de causa e efeito. Quantas almas desencarnadas eu já tive contato e todas disseram a mesma coisa. Ah, se tivesse me falado isso antes de desencarnar. Como poderia ter evitado tantas coisas ruins depois no além-túmulo? Outros dizem, aquilo que mais me fez sofrer enquanto estava ali na forma material, encarnado, foi o que mais me fez avançar na escada da evolução. Aquilo que eu mais amaldiçoei porque me causou dor e sofrimento, mas foi aquilo que poliu a minha alma de uma forma rápida e eficaz. Sem aquilo, eu estaria ainda muito atrasado na minha subida da ascensão. Então, se a gente tem esse pouquinho de conhecimento, já dá um alento, já dá um amparo na nossa confiança, né, para que a gente possa fazer o melhor. Quando nós vamos falar para os outros, nós devemos falar para os outros e não falar de nós. Quantas pessoas que a gente conversa, qualquer assunto, elas só querem falar dos seus problemas. É claro que tem hora que a pessoa precisa falar do problema, vai lá no médico, vai no psicólogo, vai no terapeuta, vai lá falar com o advogado, vai vai para o juízo, como se diz, né? Para a justiça, tem que falar do problema, tem que narrar o problema, senão vai fazer o que lá, né? Mas na conversa banal, do dia a dia, aquelas conversas, até de orientação, às vezes a pessoa só fala de problema. Eu lembro que eu vi uma frase dita pelo Ramatiz. Quem namora a sua dor, casar-se-á com ela. Olha, isso é forte, hein? Quem namora a sua dor, vai se casar com ela. Sim. Não é assim? Quando você namora alguém, você pretende casar com ela, né? Existem sim as dores. E devemos, de vez em quando, compartilhar com alguém, mas quando é realmente necessário e útil. Fora disso, para que causar dor para os outros? Às vezes a gente pode estar lá tranquilo, o dia foi um dia maravilhoso, e vai começar a se preparar para dormir, pelo menos uma noite gostosa, um dia esplêndido. Mas daí, depois do jantar, alguém lá do grupo X, pode ser família, pode ser amigo, pode ser qualquer coisa, porque hoje tem grupo para tudo, coloca lá,
uma notícia ruim, um problema, tá com dor, tá com isso, tá com aquilo, mas para que tem que ficar falando para os outros? Se o outro vai resolver, tudo bem, mas fala só para aquele que vai resolver o problema, não para todo mundo. Vai baixar a frequência de todos aqueles que, principalmente se é familiar, né? Ah, eu tô ruim. Ah, eu não tô bem. Ah, eu não sei o quê. Na verdade é só uma indisposição. Fica quieto, né? Falar para os outros e não falar de si é uma técnica de sabedoria. Sabedoria não é para todos, a gente sabe disso, né? Sabedoria é para quem é sábio. Tem aqueles que são vitimistas. Ah, esses são os principais problemas nos grupos, né? Só fala se for uma coisa ruim, uma coisa que não está bom. Senão ele não abre a boca para nada. É uma coisa impressionante como a gente pode reverter muita coisa quando a gente pensa pequenas coisas. Não é preciso ter muito conhecimento, mas como foi dito antes, ter um pouco de sabedoria. Porque saber é uma coisa, sabedoria é outra. Eu diria que o saber sem sabedoria não serve para nada. É como uma enxada sem o cabo. Está lá, só a enxada. Não tem o que fazer com ela. Não serve nem para espátula, porque a espátula é mais leve, a enxada é pesada, né? É preciso ter essa sabedoria. E essa sabedoria não custa nada. Olha, eu acho que você que está ouvindo esse áudio, depois que terminar o áudio, você vai ver como você aprendeu alguma coisa aqui. Não precisou de um curso de 2, 3 meses, nem de um ano. Bastou uns minutos. Aprendeu a ser sábio. Falar com amorosidade. Com ternura, como fazia o Cristo. Porque se você quer curar o outro, o remédio não é a palavra dura. Eu já falei tantas vezes aqui, escrevi em textos, que o que curava era o amor. Mas o amor está nas palavras também. Ou será que o amor tinha um potezinho lá, que cheio de pozinho cintilante, e o Jesus pegava um pouquinho daquele pozinho e passava por cima das cabeças das pessoas, e aquilo curava? Será que era isso? Ou será que era o amor que ele colocava no seu trabalho, nas suas palavras? Ah, mas tem terapeuta que é bom. Todo mundo gosta dele. Ah, tem terapeuta lá que só tem fama, mas na verdade não cura ninguém. Por quê? As pessoas falam isso, é só conversar com as pessoas. O que será que cura? Será que é os diplomas lá, uma pilha de diplomas? Todo aquele conhecimento? Ou será que é aquela ternura, aquela amorosidade que é colocada junto com o seu conhecimento? O amor é a energia de mais alta frequência que existe. Não no planeta Terra, no universo infinito, no cosmos infinito. Porque é o amor que cria, é o amor que cura. Como é que uma coisa que cria não vai curar?
Eu acho que está na hora de nós começarmos a compreender isso, porque a nossa consciência agora está se alargando. Não é difícil. Antes era difícil de compreender as coisas, agora já não é tão difícil. Hoje basta 2, 3 palavras, a gente já pega o fio da meada, como se diz, né? Então, vamos praticar a verdade com amorosidade. Vamos falar de forma amorosa. Vamos falar com ternura. Às vezes uma pessoa está incomodada com você por uma razão lá, que seja razão ou não seja razão, não importa, mas está incomodada. Tenta falar amorosamente com ela para ver se você não desarma ela. Ah, com certeza que desarma. Agora, fale uma verdade para ela numa forma dura. Ela vai ter... Se ela está armada, ela te atira. Se ela tem pedra na mão, ela te joga as pedras. Se ela tem uma vara na mão, ela vai te dar uma baita de uma varada. Por quê? Tudo é energia. Nós somos um saco de energia. O corpo físico é energia materializada, mas nós temos o corpo emocional, que é um corpo de energia não material. Temos a nossa consciência, temos nossos pensamentos, temos nossas intenções, e tudo isso é energia. Então, fala com aquela pessoa que está incomodada com você. Quando chegar a oportunidade, fala de forma amorosa, com ternura. Você vê o milagre. Às vezes é preciso dizer a verdade, mas não dá para jogar a verdade na cara das pessoas. A verdade dói, como já diz o ditado. Muitas vezes a verdade dói muito. Então tem que ser dita com amorosidade, de forma muito, muito amorosa e com ternura. Ali ela é sim, então, um paliativo, um medicamento. Ela é o milagre da cura. Espero, mais uma vez, que alguma lição tenha sido aprendida neste áudio, porque agora nós estamos nos tempos das revelações, das verdades. A verdade vai nos libertar de todo o mal conhecido neste planeta. Finalmente, nós estamos entrando num tempo final de transição planetária, de ascensão da nossa própria alma, que é a nossa própria consciência, e temos capacidade de entender as coisas. Por isso agora é momento de se falar sim. Fale e fale muito. Sempre a verdade. Fale de coisas boas e fale sempre de forma amorosa. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.